qual é, afinal de contas, a questão da Blue Pill? Eu vou nesse vídeo explicar de forma dissertativa o que eu quis dizer com aquele vídeo ensaio, que defende, de certa forma, a perspectiva Blue Pill. Primeiro ponto é o seguinte, por que eu acho importante defender a Blue Pill? Porque o principal mecanismo que faz com que o cara não perceba que ele é Blue Pill é que ele faz assim, Blue Pill é idiota. O que eu tô fazendo não é idiota, então com certeza eu não sou Blue Pill. Esse é o problema, o Blue Pill não é idiota. Então, quando você tá sendo esperto, você pode estar sendo Blue Pill sem perceber. E aí, a Blue Pill continua. Parte de você tem o interesse em continuar tomando a Blue Pill, parte não tem. É uma luta interna. Eu tô tentando ajudar a parte que quer se livrar dela e tomar a vermelha, entendeu? Segundo ponto, eu não tô falando aqui da questão do se vale a pena casar ou não. A forma como se usa a metáfora Blue Pill e Red Pill pra o cara casado e o cara não casado não tem nada a ver com o que eu tô falando aqui. Quer dizer, tem, mas é secundário. O que eu tô falando diz respeito estritamente ao sentido mais original da história da Red Pill, que é o sentido da Matrix, que é o sentido da República do Platão, assumidamente pelos próprios criadores. O ponto é o seguinte, tanto a Red Pill quanto a Blue Pill servem pra resolver o seu problema, que é eu quero saber como continuar em frente, como seguir a minha vida e fazer o que tem que fazer. E eu acho que a essência da Red Pill, porque assim, a gente nunca sabe o que é verdade ou não. A diferença do Red Pill pro Blue Pill não é essa. Não é a coisa que ele contempla. Eu tô contemplando uma verdade aqui, o Blue Pill é um idiota que tá contemplando uma mentira. Não é isso. É a abordagem. A abordagem Red Pill é a abordagem do cara que não sabe. É a abordagem do cara que tá caçando. Do amante da verdade. Do cara que não tem ela. O Blue Pill não é uma verdade porque ele já tem o que ele acha que é a verdade. Ele tem lá o negocinho dele, a opinião dele, ele tá certo, ele não precisa pensar em nada, entendeu? O Red Pill tá procurando, tá desvendando. É um processo constante de aprimorar a percepção da verdade. Quando você contempla essa verdade, você está contemplando só um pedaço dela, não tem jeito. E você contempla cada vez mais e mais. É por aí. Não é uma coisa de assim, eu tenho a verdade e outro cara não tem a verdade. E aí é a questão do Cypher. Porque, eu não sei quão de propósito foi isso, né? Mas é um argumento bem platônico, o que a história do filme Matrix faz. Qual é o problema da Blue Pill? O Blue Pill é o Cypher. É o cara que tem a Red Pill, essa é a questão que eu acho importante aqui. O Blue Pill conhece a Red Pill. O Blue Pill sabe que ele pode ir atrás de ver a realidade como ela é pra tentar lidar melhor com ela. Mas ele é esperto demais pra tomar um caminho tão complicado e chato assim. Ele vai lá e decide, sabe, ele identifica o que presta e o que não presta, vou seguir. Ele faz o que o estoico ou o epicurista recomendam, só que do jeitinho dele. Que é, eu só me importo com isso aqui, o resto que se dane, então eu não preciso prestar atenção em como as coisas são. Ele dá um jeito de não se preocupar com aquilo que tá prejudicando ele, só olha pra aquilo que é bom pra ele e tudo mais, tudo mais. E ele só vai tomar a decisão consciente de tomar a Red Pill se ele vê que é melhor. E o que acontece com o Cypher? Ele se ferra, todo mundo em volta dele se ferra. Esse é o problema do Blue Pill. O cara que toma as decisões, beleza, agora eu contemplo as ideias que eu preciso contemplar, quer elas sejam verdades ou não, pra chegar onde eu quero. Esse cara, ele dá um pulo que não dá pra dar, que é, eu sei já o que é. Ele faz uma espécie de petição de princípio, sabe? Você só poderia tomar uma Blue Pill eficiente se você já soubesse a verdade inteira, e daí você consegue confeccionar a ilusão perfeita pra te produzir o melhor efeito possível. Só que você não tem essa figura, você não tomou a Red Pill inteira antes, você não conseguiu contemplar totalmente a verdade. Então, as ilusões às quais você vai aderir com a Blue Pill não vão simplesmente encurtar o caminho e te dar as melhores coisas. Elas, a longo prazo, têm uma grande probabilidade de te ferrar. Por causa de coisas que você ignorou. Você não levou em consideração isso, não levou em consideração aquilo. Por quê? Porque não estava prestando atenção. Estava mais preocupado com o gostinho da picanha. E aí você se ferrou. Esse é o problema do Blue Pill. É que ele tá lá ocupado. Olha só como os idiotas dos Red Pills estão sofrendo. E eu aqui comendo a picanha gostosa. Beleza? Mas daí, eventualmente, dá muito errado. As pessoas que você ama se ferram porque você fez besteira, porque você não prestou atenção. E você se ferra porque você fez besteira, porque você não prestou atenção. Mas parabéns! A picanha era boa. Mas então vamos à teoria do livro. Dialética do esclarecimento. O que é o esclarecimento? Este é o termo mais correto para você falar do iluminismo. Às vezes aparece como luzes. Os portugueses acho que traduzem assim. O século das luzes, que é a época em que a filosofia moderna meio que surge e se consolida. O esclarecimento é o que aconteceu com a Europa por volta do século XVIII, por volta da época da Revolução Francesa. É a idade da razão, é todo esse esforço filosófico de entender as coisas de maneira racional. E o Kant tem um texto em que ele define o esclarecimento como a saída do homem da minoridade intelectual, que é o amadurecimento do homem, o esclarecimento. É a ideia de que você
não mais vai precisar da ajuda de preconceitos dos seus antepassados, de tradições, de verdades decoradas, reveladas, para você descobrir tudo. Que você vai depender só de si mesmo para descobrir a verdade, porque a razão está em todo mundo, então todo mundo é capaz de fazer esse esforço de racionalizar, e assim que você se fica independente, que você amadurece. E isso é o esclarecimento. É uma coisa que acontece com uma época inteira. É um esforço de racionalização. E aí, a dialética do esclarecimento, por que dialética? Porque a teoria do Adorno e do Horkheimer é que, antes do esclarecimento, já tem uma coisa que parece com ele e que leva a ele. Essa coisa é a mitologia. Da onde surge o esforço de racionalizar e entender as coisas de forma racional? Como começa isso? Não começa do nada. Começa do método anterior que os humanos tinham para entender melhor o mundo, que era a mitologia. Tem um trabalho do Paul Veyne muito interessante sobre... O trabalho chama Os Gregos Acreditavam em Seus Mitos, em que ele trabalha em todas as fontes que ele conseguiu encontrar evidências de que os gregos não eram retardados. Eles não achavam que tinham minotauros e Pégasos voando. Entende? As palavras que ele usa é: os gregos sabiam que os poetas mentem. Os poetas, porque naquela época quem contava as histórias eram os poetas. E o ponto do Paul Veyne é que os caras já depuravam a mitologia pela razão. Ou seja, a mitologia não servia como um repositório de conclusões. Ela era a matéria-prima que as pessoas usavam para concluir aquilo que elas achavam, ou para exprimir aquilo que elas achavam. Então, você ia lá perguntar pro cara e ele não falava assim: tinha o rei Minos no meio do labirinto. Ele fala: não, o labirinto realmente existiu, mas não era bem assim. O rei Minos não era exatamente um touro, ele era só um cara grande e forte, sabe assim? Isso era o que as pessoas faziam. Isso era o normal. E é a partir disso que surge a filosofia. Do mito, começa a se aperfeiçoar o raciocínio filosófico, que depois se torna independente de uma coisa totalmente diferente. Então, não é que ele é simplesmente a continuação, mas ele é uma outra coisa que surge dela. E por que isso é relevante e por que é dialética? Porque não é simplesmente que surge disso, mas ele volta a isso. Ou seja, o próprio esforço de entender as coisas racionalmente leva, eventualmente, à tentativa de obscurecer as coisas e de explicá-las através da mitologia. Os homens vão se civilizando e compreendendo melhor o mundo para ter mais controle sobre o mundo. E você começa a controlar todas as variáveis. Então, se eu tô com frio ou com calor, eu ligo um ar, eu boto um cobertor. Você tem resposta para absolutamente todos os problemas. Então, esse progresso vai destruindo preconceitos, mas pelo bem. E é por isso que ele funciona, porque ele promove mais poder. Mas chega um ponto em que ele vai começar a destruir preconceitos que não trazem mais poder. E é aí que ele treme. E é aí que ele fala: não, peraí, o propósito todo desse negócio não é conhecer por conhecer, não é esclarecer por esclarecer. O ponto é esclarecer para dominar. Então, se for esclarecer para não dominar, o esclarecimento não entra na jogada. E é aí que ele se volta contra si mesmo. E é aí que você vai ver as forças do esclarecimento, do progresso, inventando loucuras, inventando mitos, inventando mentiras e se revoltando contra a compreensão racional das coisas. Por quê? Porque o esclarecimento só pode surgir, ou seja, o esforço de entender as coisas racionalmente só pode acontecer se tiver as bases, as condições para isso acontecer. As condições disso são mitos. Para eles, para Adorno e para Horkheimer, autores como Nietzsche e o Marquês de Sade são quem revela a verdade do momento histórico, que se você não tem Deus, se você não tem tradição, se você não tem nada desses valores herdados, os fracos que morram. E, sabe, é mais ou menos isso, fazer orgia o dia inteiro e tudo mais, porque não tem mais critério. Então, aí eles acham graça dos filósofos. O Kant é um bom exemplo disso, que os filósofos iluministas tentam de todos os jeitos salvar o secularismo, tentar, não, mas existe sim uma razão para fazer o bem, mesmo que Deus não exista, uma coisa assim, e fica sempre essa coisa de que, não, na verdade, é tudo preconceito, são todas tradições. Se você destrói tradição, você destrói o convívio social necessário para que o esclarecimento seja possível. Você não pode ter um esforço de esclarecer as coisas se você tá morto. A gente pode falar em termos de um esclarecimento sexual. Esquece termos como revolução sexual, feminismo. Pensa só na força geral de entender as coisas mais racionalmente. De entender a sexualidade de forma mais racional, sem muito juízo. Imagina que os preconceitos com relação à divisão dos sexos foram sendo eliminados. Até que chega o ponto em que a gente viveu, que é assim, não tem mais nenhuma tradição, não tem mais nenhum preconceito. Então, por que o cara não vai simplesmente tratar a mulher que nem um brother? Por que ele vai ter qualquer... Não tem. Simplesmente não tem razão. E aí, as forças que estão montadas no poder do esclarecimento sexual, que no caso são a esquerda feminista, elas são responsáveis por resolver o problema das tradições que destruíram.
E eu acho que muito desse esforço com relação a... que vocês vão dizer que é contra a liberdade de expressão, pra mim, elas estão tentando salvar as boas maneiras, que foram destruídas pelo progresso. Elas precisam recriar mitos que justifiquem, de alguma forma, que os homens tenham que tratar as mulheres de forma diferente. Esses mitos de que não, mas se você falar alguma coisa pra uma mulher, quer dizer que vai ter inúmeros casos de assédio por causa do que você fala. Isso que você fala é a razão, é a causa dos assédios sexuais no mundo. Isso é uma mitologia necessária pra tentar fazer alguma coisa contra o tratamento que os homens dão pras mulheres quando ele começa a dar problema de verdade. Por isso que é dialética. Quando estão falando de dialética, geralmente é essa coisa específica a natureza da coisa se revela no seu contrário, uma coisa assim. E outra consequência é que quanto mais você racionaliza tudo, mais você destrói tradições e preconceitos. Para que servem essas tradições em geral? Elas determinam fins últimos. Elas não determinam só os meios. É difícil dizer o que é mais racional, se é querer casar ou querer ser solteiro para sempre, entende? Você não tem um critério último. O critério último quem dá é a tradição. Se você tira a tradição e não tem mais critério último, o que sobra? E é isso que eles falam aqui. Eu já vi, por exemplo, gente como Roger Scruton também falando disso, vários conservadores falam exatamente isso, que a natureza é o maior tirano. E é ela que vira um novo tirano quando você destrói todas as tradições. Porque o que sobra? Sobram desejos, sobram paixões. Elas se tornam aquilo que senta no trono do esclarecimento. Por isso que a civilização leva à barbárie. Porque quanto mais civilizado você tá, mais controle das coisas você tem. E quanto mais controle você tem, mais você vai ficar escravo dos seus próprios desejos. Que é o que controla quando não tem tradução.